Oi, amores! Eu sou Claudinei Antunes, do blog Claudinei Antunes, e seja bem-vindo aqui ao canal. Se você não é inscrito, se inscreva, que eu vou esperar você se inscrever. Vamos? Esperando. Esse é mais um vídeo da série Dicas de Costureira. Se você ainda não viu o vídeo anteriores e a playlist, eu vou colocar o link pra vocês aqui. Então veja aí os outros vídeos que eu vou estar liberando também posteriormente. Fique de olho aqui no canal, porque eu estou tentando liberar vídeo pra vocês todos os dias, pelo menos um vídeo. Tô conseguindo? Ainda não, mas a gente tá tentando. Um ateliê, ele exige muita dedicação. Eu fiquei muitos anos presa no ateliê. Eu não tinha nem, como se diz, na época que o povo tá divertindo, igual quem trabalha com celular. Na época que as pessoas estão se divertindo, é a época que a gente mais trabalha. Então, é a época que a gente tá ali igual a doida trabalhando. Então, e tem épocas que fica muito parado o serviço. Quando eu comecei a costurar, assim, até esse tempo atrás, até uns 3, 4 anos atrás, a menos, época que mais tinha serviço era final de ano. Na época que eu comecei a costurar, na época que eu tinha mais serviço na época de São João, devido à cultura aqui da cidade, ser o pessoal da época de São João queria uma roupa nova. Depois isso modificando e o pessoal final de ano, porque tinha formatura, casamento. Só que com a crise, com não sei, mudança aí, o pessoal não preocupa tanto mais final de ano. Na época, qualquer época do ano, elas procuram um serviço. Então, aquele muvuca de época de final de ano, já tem aí uns 3 anos que eu não vejo aquela muvuca de final de ano, que eu não conseguia nem respirar e muito menos dormir. Eu emendava novembro, já novembro que é nada, outubro, novembro e dezembro, trabalhando de madrugada, trabalhando, dormindo pouco. E teve um ano mesmo que até eu emendei até depois do carnaval. E eu tive que dar uma pausa, porque aí eu já adoeci. Tá? Foi um dos melhores anos, acho que foi em 2013, se não me engano. Então foi muito trabalho. E para você administrar um ateliê, você tem que colocar tudo na ponta do lápis. Ou você tem na cabeça. Antes eu consegui deixar tudo na minha cabeça. Hoje eu não consigo. Hoje eu tenho que estar anotando. E pior que eu não anoto tanto assim, não. Não precisava anotar mais. Então, aprenda aí a anotar os seus gastos. Você aprender a cobrar o seu trabalho, porque se você cobrar um valor muito baixo, você não vai conseguir manter um ateliê. Um ateliê, ele tem um gasto muito alto, porque se você for trabalhar, por exemplo, igual o meu trabalho, com roupa sob medida e tem roupa de aluguel, aí tem tecido para as pessoas estarem escolhendo o tecido e mandando fazer a roupa. Você tem que ter um investimento aí, e esse investimento, me fala, é um recurso de... Capital de giro. Não você entender esse capital de giro. Eu comecei costurando, né? Tem uma costura, nem podia se falar ateliê, não sei. Um quartinho pequeno com uma máquina doméstica da Singe a Precisa e um overlock. Então eu comecei um overlock daquela verdinha na mesa com o motor certinho. E no quarto bem pequeno, e tinha uma mesa bem pequena para corte e a porta grande, então as clientes ficavam mais pro lado de fora que pro lado de dentro do quartinho. Então foi assim que eu comecei. Eu não tinha uma máquina tipo para bater ilhós, sonhando de ter uma máquina dessa. Eu não tinha aqueles montes de calcadores que as pessoas gostam de comprar. Hoje eu tenho, mas você não utiliza esse monte de calcadores. O que você vai precisar é para zíper, se você for costurar a roupa. Os outros não vai fazer a menor diferença no seu dia a dia. Então, o de uso geral e o de zíper aí. Então você não precisa estar comprando também esse monte de tecido como eu compro, porque a crise agora chegou. Vocês podem estar fazendo o seguinte, vocês podem estar tendo um local onde você vai ali com frequência, você quer sabendo das novidades que tem, você fala para seus clientes que tem as novidades, então você não precisa ter esse estoque de tecido. E você também não deve, porque é um investimento que vai ficar parado. Porque muitas vezes as clientes chegam e falam assim, ah, eu queria tal cor, sendo que você tem, por exemplo, quero vermelho, mas você tem azul. Aí a pessoa fala assim, não, você tem vermelho, ela quer azul. Ou vice-versa. Eu falei, ao contrário, não sei. Então, a cor que você quer, você tem e a pessoa não quer. O tecido que você tem, às vezes a pessoa não quer. Você pode ter tecidos básicos, por exemplo. Se você trabalha com roupa de festa, então você tem que ter ali um tecido de forro, as cores básicas que mais usa. Você pode ter uma quantidade, assim, não muito grande, não precisa ser muito grande. Então, para uma renda básica, você pode
ter essa coisa que vocês vão usar com mais frequência. Se você vai trabalhar com roupa de festa, você não tem como você trabalhar com lingerie, por exemplo, porque são outro tipo de material, a máquina tem que estar configurada de outra maneira, então não dá, tem como misturar. Se você trabalhar com roupa feminina, misturar com roupa masculina também não dá muito certo. Se você, depende da cidade que você mora, também você trabalhar com conserto e fazer a roupa também não vai dar muito certo. Então, veja aí o que dá certo pra você. Se você vai montar um ateliê só de roupa de conserto ou de confecção de roupa feminina, roupa infantil, você tem que ver também a sua localização. Hoje eu vejo que, pelo menos aqui onde eu tô morando, o conserto tá dando mais lucro. O aluguel, por exemplo, de aluguel, por exemplo, a saída tá muito boa, caiu muito, teve uma queda muito grande. Tanto que eu nem investi em fazer outros vestidos de festas, porque normalmente os vestidos eu faço por encomenda, a primeiro aluguel, aí fica para alugar, né, para outras pessoas. Então, você tem que colocar tudo na ponta do lápis. Não sai por aí comprando tudo que você vê. Porque você vai ver um tecido bonito, você vai falar assim, ah, eu quero esse tecido. Você vai lá e compra o tecido, fica lá parado, entendeu? Não faça isto. Apesar de eu tô com um monte de tecido aqui e tô costurando um pouco. E compre a quantidade de tecido que você vê que você vai dar conta de costurar. Não sai por aí comprando tecido que para você gastar ele você vai precisar de 6 meses, um ano. Compra tecido aí que você vai usar ele durante o tempo de costura que você tem, que você poderia gastar nele um mês só, no máximo um mês, no máximo 2 meses. Não ultrapassa disso, porque o seu dinheiro vai ficar parado, vai ser um investimento parado. Faça como eu falei. Conheça as lojas que possam estar disponibilizando para você o tecido na hora que você precisar, uma loja online, que você vai ali, olha o tecido e mostra para cliente, ó, tem esse tecido, que é esse tecido, o valor é tanto. A cliente vai e paga, já paga o tecido, você não compra com o seu dinheiro. Então não fica, o dinheiro você não fica parado, você não fica preocupado em pagar duplicada, pagar a prestação disso ou daquilo. Vai comprando, compre, você está iniciando, compre a máquina que você pode comprar. Não saia gastando dinheiro que você não tenha, pensando no futuro que será, pensando assim, ah, eu vou conseguir trabalhar assim e vou conseguir estar pagando essa máquina. A não ser que você tenha certeza que você já, quando você já começa, quando você já está costurando, você sabe ali, ó, eu vou ter tanto por mês, mais ou menos, porque às vezes a gente erra ainda, a gente passa por aperto, tá? Lembre das épocas fracas do ano. Então, você vai saber se as épocas fracas do ano somente quando você estiver ali na lida. Então, não saia fazendo contas. Evite fazer contas. É o que eu mais recomendo pra vocês. Não façam contas. Faça investimentos sim, como maquinário, que você precisa sim de um maquinário bom para acelerar, um local adequado, arejado, iluminado para você estar trabalhando. Você precisa sim em capacitação, em treinamento, em estudo. Nem que você não vai fazer curso fora, mas você vai pegar ali um livro, vai estudar modelagem, vai estudar o acabamento, vai fazer um teste no tecido para ver o tecido, como é que ele ficaria bom estar trabalhando com ele, formas de acabamento diferentes, modelagem, modelos, você poderia estar trabalhando ali. Então, vai fazendo isso, vai estudando. Aprenda como cobrar, colocar valor no seu trabalho, fazer divulgação. Tudo isso ajuda no seu ateliê. Hoje, eu fui falando aqui, eu fui tentar responder uma pergunta, mas eu falei muita coisa pra vocês. Eu não sei se ficou muito bem aí, explícito aí. Eu espero que sim. Hoje, o meu ateliê, tô com um monte de tecido. Eu não tô costurando como eu costurava antes. Eu teria que estar costurando todos os santos dias, um horário tipo de 8 horas por dia, na hora normal, mas eu não tô. Então, os tecidos estão tudo aqui assim, ó, parados. É um dinheiro que eu investi que tá parado. Mas, infelizmente, eu tive que fechar a loja, né? Porque os tecidos que eu comprei foi pra mim costurar e também para estar vendendo. Mas eu fechei. Por quê? Se eu ficasse com a loja, que eu tava pagando aluguel, tendo uma despesa, então ia ser pior pra mim. Então eu preferi ficar com tecido aqui e de vez em tipo, costura 2, 3 peças no máximo por semana. Não é uma coisa que eu costurava praticamente por dia, né? Mas fazer o quê? Então aí você tem que ver aí qual tempo disponível você tem para poder ter um ateliê. Se você vai alugar um ponto, ou se você vai trabalhar em casa, localização onde que você tá aí, ou a cidade, se necessário estar em um local mais central, ou se você estiver no seu bairro, na sua casa, é melhor ou não. Porque querendo ou não querendo, se você for ter um ponto, arrumar um ponto para poder colocar
arrumar um ponto para trabalhar, vai ter um custo. Esse custo compensa? Então, tudo isso você tem que ver, você tem que estudar e verificar o que vale pra você e o que não vale pra você. Pra mim, atualmente, não vale a pena eu estar pagando um ponto para ter um ateliê, porque eu não estou trabalhando. Eu trabalhando com costura mesmo, aí umas 8 horas por semana, pra, atendendo o cliente umas 8 horas por semana. Então, eu precisaria mais tempo para dedicando ao ateliê, porque tem que atender a cliente muito bem, você não pode atender a cliente mal, você tem que estar com a cabeça arejada para você conseguir atender bem a cliente quando ela chegar ali querendo mostrar o modelo para você falar qual tecido que vai usar, quantos metros de tecido vai gastar, você mandar a prova, tudo certinho. E esse tempo eu não tô tendo, então você tem que ver isso. Então, ter um ateliê é uma dedicação tipo de mãe com filho. Uma dedicação, assim, praticamente quase que exclusiva, entendeu? Então, você tem que ver aí. Ou você vai ter trabalhar somente 4 horas por dia, então você vai trabalhar menos horas. Se você for para um ponto comercial, vai valer a pena? Veja tudo isto. Gente, eu falo demais, mais que a maritaca, né? Então, eu espero que esse vídeo tenha ficado bom. Deixa embaixo nos comentários que você como é que eu falei aqui, como é que eu me saí, que eu me embolei todo dia, que eu penso que eu vou pra outra coisa. Beijos e te vejo no próximo vídeo. Tchau!